Fala, pilhados do nosso Brasil varonil! Estamos aqui no mais um Red Pilhas Entrevista e hoje eu tenho a honra de falar com uma pessoa que já teve corte vazado aí, que eu não preciso me alongar muito, que é gênio. E muito feliz pela conquista do Glauber Oliveira, nosso convidado da Caravelos, que recentemente aí na lista da Road Crew ficou em primeiro lugar no disco Intermundos da banda, muito merecido. Prazer estar aqui com você, Glauber. Pô, cara, te agradeço demais, cara. Para mim é uma felicidade, uma honra estar aqui falando com você, né? Com esse canal, né? Que é o Red Pillars é um novo horizonte que abre para você. Você é um cara que eu aprendi a admirar muito, assim. Eu sou entusiasta assim do heavy metal no Brasil, né? E sempre que eu vejo surgindo assim, pessoas engajadas, né? Cada um na sua área, né? Mas pessoas engajadas como você nessa parte mais da comunicação, levando as novidades e principalmente enaltecendo o heavy metal nacional, né? Para mim é uma felicidade gigante estar aqui nesse novo passo que você dá na sua trajetória como comunicador, né? E pessoa que leva, né, a informação dentro desse universo do rock pesado, do metal, sobretudo metal brasileiro, para as pessoas. Então, para mim, nesse momento inicial aí do canal, é uma honra gigante estar aqui, né? E vamos lá, tem muita coisa para a gente conversar e celebrar. Opa, muito obrigado, Glauber. Antes da gente começar, vou pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, ativa as notificações aí, deixa seu like, isso ajuda muito importante para a ferramenta compreender que esse canal tem relevância e compartilhar, divulgar isso para outras pessoas entusiastas de heavy metal e seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que sempre aparece coisa que é um pouquinho diferente do que a gente faz aqui no YouTube. No TikTok a gente vai para um lado mais humorístico. Tem nosso querido Pablo Patron lá, fazendo a alegria do pessoal. Então, tem muito conteúdo diverso para vocês. Bom, bora começar, Glauber. Vamos Glauber, nessa. é uma pergunta que eu já tive na outra entrevista que a gente fez com você, mas eu não tive tempo de fazer, na verdade, porque foi tanta pergunta e que é referente a Insurrection. O trecho que é cantado em português pelo Caçoilo lembra muito o Repente, que é da cultura pernambucana. Eu queria saber se foi daí que surgiu a inspiração dessa parte da música. Para mim, sempre quando eu vou ouvir o disco, eu sempre paro essa música e eu sempre ouço umas duas, três vezes justo por causa desse trecho. Esse trecho é um trecho muito interessante, assim, como esse trecho surgiu nessa música, cara. A Insurrection é um momento de, como o próprio nome da música diz, de insurreição, né? Na história do Intermundos, é um momento que as pessoas do vilarejo ali eles se revoltam contra o triunvirato, né? Que era formado pelo pai da Aurora, né? Que é o Afonso, o Alcaide, Mordecai e o Morisco, né? Eles se revoltam, né? E assim como é muito pujante assim na obra do Intermundos, assim, a parte poética é algo muito forte dentro desse disco, né? E como eu tinha dito até em outra entrevista que eu concedi a você, a necessidade em alguns momentos de se falar em português, né? É porque, sob meu ponto de vista, chega um ponto ali no limiar do que está, mesmo que esteja amalgamado a coisa do rock com a música tradicional nordestina, chega um momento ali que se eu fizesse aquele trecho cantado em inglês, a poética ela não ia chegar no nível que eu gostaria em termos de trazer esse universo metafísico com aquelas feras ali, né, que são as partes da morte criadas por Ariano Suassuna, de forma a emocionar, vamos dizer assim, ser um ponto alto da música, né? Então, com certeza, assim, o repente, a coisa da rima, né, do cordel, ela vem muito forte nesse trecho, né?
E é um momento em que, meio que circundando aquele momento belicoso da história ali, em que os aldeões estão confrontando, né, os jagunços, vamos dizer assim, do triunvirato, circundando aquela situação, estão as três aves de rapina, né, os três gaviões, que é o carcará e os outros dois gaviões, é o sombra e fogo, o malermato e o caintura, e a própria onça, né, a caetana, junto com a vermera, que é a cobra coral, circundando aquela situação. As situações de morte, elas acontecem, por exemplo, o sombra e fogo, ele é a morte, ele é a cristalização, a personificação da morte por arma de fogo, né? E inclusive no lyric video, em vários momentos você vê, né, as balas, né, correndo voando de um lado para o outro, mostrando aquela situação bélica ali. E eu achei que esse trecho cantado em rima e em português eles fez necessário, até para criar também uma questão dinâmica entre as duas línguas, que é algo muito forte assim no som do Caravelas, na poética do Caravelas, sobretudo daqui para frente também. Isso é algo que vai estar sempre caminhando muito forte com a gente. Pô, que bacana, que bacana. E, assim, outro ponto que eu tenho para destacar dentro do Intermundos foi a fusão da música regional de Recife com heavy metal. Você já tinha visto alguém no heavy metal brasileiro fazer isso de uma maneira tão bem centralizada dentro de uma região que já teve o Angra, o Sepultura fazendo, mas o que eles fizeram uma música brasileira um pouco mais ampla, com diversos estilos de diversas regiões. Você já viu alguém fazendo de uma maneira tão regional como você fez? Assim, Caio, se a gente for pensar de uma forma muito estrita, né, assim, dentro do heavy metal, nessa seara que o Caravelos faz parte, é algo realmente algo muito inovador, né? Lógico que tem bandas com som mais extremo que de repente já flertaram com esse tipo de mistura, mas dentro dessa seara do heavy metal, metal progressivo, com essa questão poética forte, mistura, o Caravelos ele virou a chave, vamos dizer assim. Eu até naquele corte que eu vi seu, você falou, não, foi você e o Thales, né? O Thales falou assim, uma nova prateleira A que se forma ali, né? Então, assim, isso para a gente é o que vale mais, né? Eu não coloco nada mercadológico, que eu podia, sei lá, de repente fazer algo melódico, pensando em Japão e tal. Eu não penso nisso. Eu penso em entregar a minha verdade. Amanhã eu não sei se eu estou aqui nesse planeta. O que eu quero é que essa história fique, e se isso vier a se tornar algo grandioso daqui a 100 anos, que se torne, mas assim, a obra ela vai estar aí para sempre, não é? Eu sou um cara que sou muito influenciado por artistas como Zé Ramalho, como Alceu Valença, a cantora Amelinha, por exemplo, também, que é uma cantora nordestina, que tem toda uma poética, uma carga dramática muito forte no seu jeito de cantar, nas suas melodias melancólicas, né? E o Caravelas é um progressivo, faz um metal progressivo, calcado nessa mistura regional, sobretudo nordestina pernambucana, mas é uma banda que ela não soa feliz, é um som mais dark, é escuro. Inclusive, isso essa amálgama, esse cuidado para que a coisa não ficasse muito jocosa, muito feliz, muito colorida, porque faz parte também da rítmica pernambucana. Você pega o frevo, como é que eu vou fazer o frevo soar soturno? Entendeu como é que é? Então tem todo um cuidado. Você vê a Ouroboros, tem um frevo nas estrofes, só que é em 7/8, e aí a gente cria toda uma estética melancólica em cima daquela levada, como se fosse um frevo de bloco, né? Aquele frevo de rua, com aquela melodia melancólica, mas fazendo uma estilização ali que a gente traga para esse universo soturno. Zé Ramalho é um cara soturno por si só, né? Então, assim, é uma grande influência para o som da gente, da forma da gente fazer as coisas e essas texturas. Então, assim, assim como na academia, né? Eu acho que nada surge
o inovador ele não surge por si só e pronto. Eu acho que tudo é um caminho que tem pessoas que, da sua forma, trazem seu olhar na sua época e essas pessoas influenciam outras. Então, eu me considero um cara que pegou vários ingredientes aí que já vem sendo trabalhado ao longo dos anos por artistas como Alceu Valença, Zé Ramalho, né, a própria Melinha, como eu falei, a Elba também, não é, com toda a sua dramaticidade cantando, e pegou esses ingredientes e trouxe para dentro do meu universo e que esse som foi cristalizado sob a ótica de um cara que ama heavy metal, mas que também ama muito o lugar onde nasceu e toda essa parte cultural, sonora, musical, que está amalgamada ao som dessa banda. Então, eu acho que a mistura realmente é algo nova, completamente nova, mas é alicerciada aí, com certeza, em cima desses grandes artistas que, em sua época, foram muito inovadores também e foram influenciados por pessoas que os antecederam também. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Bacana, bacana. E assim, falando dos artistas de Pernambuco, uma coisa que para mim é muito positiva é a pluralidade na mistura dos estilos regionais que tem, porque você tem o frevo, você tem o chachado, você tem o repente, você tem toda essa variedade de estilos que os artistas inserem na sua música sem ficar preso dentro de um elemento. Você fala mesmo, por exemplo, do Zé Ramalho. Zé Ramalho, ele tem a questão de fazer frevo, depois ele faz um lamento, e isso dá uma pluralidade muito grande na música dele. Você considera que isso, de alguma forma, conseguiu fazer com que houvesse uma quebra de conceitos nessa mistura de elementos musicais que você inseriu no Intermundos? Eu acho que sim, né? Você pega o próprio, vamos dizer assim, o carnaval pernambucano, se você der um Google aí, você procurar, qualquer pessoa que procure sobre o carnaval pernambucano, embora a gente tenha ritmos muito fortes, assim, muito emblemáticos, vamos dizer assim, do nosso estado, assim como o próprio frevo, maracatu, caboclinho. Mas o nosso carnaval, por exemplo, é um carnaval que preza e se sente orgulhoso por ser um carnaval multicultural, né? Então, você vai para uma época de carnaval em Pernambuco, você vai ter um palco que vai estar tocando rock, vai ter um palco que vai estar tocando um mangue beat, vai ter um palco que vai estar tocando a música regional mais de raiz. Se você for para Olinda também, sim, Recife, se você for para Olinda, tem aqueles blocos de frevo com as metaleiras, né? Que inclusive tem na própria Intermundos, né? A gente trouxe o universo dessa coisa da metaleira, do frevo, para dentro da nossa música também. Então, assim, eu cresci com isso, né, Caio? Então, assim, eu cresci sem pudor no sentido de ouvir coisas diferentes, né? Eu nunca cesseei qualquer ideia, até para mim a música ela sempre surge de uma forma muito natural, assim. Eu nunca cheguei e falei, não, eu não vou colocar isso porque não tem nada a ver. Não, porque eu sou acostumado a isso. Eu cresci ouvindo essa amálgama, essa mistura, né? Eu sou um cara que eu sou fã da banda de pau e corda, não sei se você conhece a banda de pau e corda, uma banda fantástica, né? Capitaneada aí pelo Sérgio Andrade, o querido Sérgio Andrade, um grande artista, um grande compositor, poeta, né? E em sua época, década de 70, foi bastante inovador, né? Era alguém, uma banda que trazia essa coisa, por exemplo, da música moderna, né? Mais moderna, com a música regional, vamos dizer assim, de raiz, em sua época. E é uma banda que perdura até hoje, né? Então, assim, Pernambuco carrega isso muito forte, né? Inclusive, o próprio governo do estado levanta esse estandarte da pluralidade, né? Carnaval multicultural, por exemplo, sua época de carnaval. E é muito comum, por exemplo, artistas carnavalescos pernambucanos eles atuarem tanto no carnaval quanto no São João, por exemplo, que é uma época de forró, que é um outro estilo, mas é comum você ver um artista pernambucano cantando, ele não pega aquele som
dele do carnaval e toca no São João. Ele tem um show para o São João com composições voltadas para o universo do forró, né? E no carnaval tem um repertório também, porque os artistas eles gravam vários estilos locais, vários estilos e músicas pernambucanas, um frevo, um forró, e aí, com o passar do tempo, ele cria um repertório tão grande que ele consegue atuar tanto no carnaval quanto numa época de São João, por exemplo. De repente, sei lá, um cantor sertanejo, o cara vai cantar sertanejo o tempo inteiro, seja num show do carnaval, ele vai tocar o sertanejo dele lá, ou vai tocar um São João, vai tocar o mesmo sertanejo. Já eu observo que esse lance da pluralidade dos artistas, sobretudo em Pernambuco, eles realmente conseguem atuar com fonogramas, com obras musicais distintas para cada época. Então, assim, o Caravelos ele é fruto, né, de um lugar onde isso é muito pujante, né, onde isso é muito comum também, né? E a gente fazendo o som que a gente gosta, que é música pesada, mas valorizando bastante o que a gente tem de melhor, que é essa nossa cultura, que não tem preço, né? Com certeza, com certeza. E, assim, além dos músicos que você já falou, e os músicos famosos reconhecidos de Pernambuco, como Alceu Valença, o Heraldo do Monte, Chico Sainz, Geraldo Azevedo, Luiz Gonzaga, o Lula Cortez, o Michel Sullivan, que foi um hitmaker da década de Sim, 80. Michael Sullivan, sim. Sim. Eu queria saber que outros artistas, para quem não tem muito conhecimento, principalmente do heavy metal, que outros artistas da música de Pernambuco que o público de heavy metal deveria conhecer, na sua opinião? Cara, velho, Pernambuco tem muita gente, velho. Por exemplo, o Lenine, os artistas que se tornaram grandes assim, eles conseguiram criar uma estética sonora que é deles, assim, né? O Lenine, ele carrega entranhado na sua obra, por exemplo, até hoje, muita coisa da música pernambucana, né? Embora ele tenha se tornado um artista do mundo, né? E uma parabólica, vamos dizer, que absorve coisas do mundo inteiro, da world music e tal, mas você vê muito forte a coisa rítmica dele, dos ritmos também, ele carrega muito forte isso, porque isso também é uma característica muito forte do pernambucano em si, assim, esse bairrismo, né? Eu sou um cara que me considero um cara muito bairrista, assim, tenho muito orgulho, a bandeira de Pernambuco, tu viu lá em cima do palco, né, em São Paulo, bandeira de Pernambuco, lembrando sempre, sou pernambucano, tenho o maior amor pelo lugar que eu nasci, grato, né, por ter tido a oportunidade de ser exposto a tudo isso cultural que a gente tem lá de riqueza, mas muito feliz de, sobretudo, ser brasileiro, né? Então, assim, porque com certeza não só daquele pedacinho de chão é que vem a música do Caravelos, né? Tem outras coisas que vêm de outros lugares periféricos ao lugar onde eu nasci, né? E até de Além-Mar, né? Da época dos africanos e tudo mais, isso aqui chegou, vira um caldeirão e a gente tem essa riqueza, não é? Além do Lenine, a gente tem, por exemplo, tem uma banda muito legal que é do interior, se não me engano, Arco Verde, uma cidade do interior de Pernambuco, é o Cordel do Fogo Encantado, por exemplo, não sei se você conhece, mas Conhece? é uma banda que, para eles, por exemplo, eles já não usaram guitarra, né? Então ele tem um cara que toca violão, né? E tem toda uma coisa teatral, né, em cima do palco. O Lirinha, o cantor, né? Um cara super envolvido assim com essa parte teatral do show. Então tem muitos momentos que ele para e praticamente fica só recitando, né? Assim. Então é um show com uma atmosfera muito forte e de uma banda de lá, né? Eu me lembro na época a gente chegou a ensaiar numa boa época assim dos ensaios de Caravelos, na época que a banda ainda era sediada em Recife. A gente ensaiava no mesmo estúdio. A gente chegou a ensaiar um pedaço grande com o Nação Zumbi estava por lá no Nordeste. A gente ensaiava no mesmo estúdio que eles. Depois o Cordel do Fogo Cantar também. A gente ensaiou um bom tempo também no mesmo estúdio, no bairro da Torre, no Skill. Então, assim, tem muitos artistas assim surgindo o tempo todo em Pernambuco. Tem muitos artistas também, Caio, da música instrumental, né? Que
que eu gosto, né? Além da coisa do metal, eu escuto muito fusion, jazz e tal. E aí tem um cara chamado Albino também, que é um cara, ele desconstrói a música da, da forma tradicional, né? E dá toda uma cara jazzística e torta, né? Ele chama até, eu faço música troncha é música empenada, né? Então, o Henrique Albino, o nome dele. Então ele mistura frevo, os metais e tal, e a música instrumental também. Algumas músicas são cantadas também, mas ele rearranja, reestrutura a coisa toda para manter aquela coisa tradicional, mas trazendo para o universo do jazz também. Também tem a Spock Frevo Orchestra, que não sei se você conhece, a do maestro Spock, né? Que ele trouxe aquela coisa do universo das big bands, né? Das bandas e metais e tudo mais americanas, para o universo do frevo. Então é a metaleira do frevo com uma roupagem, um conceito, vamos dizer assim, artístico, musical, lembrando essas big bands, só que é uma metaleira de frevo e uns arranjos jazzísticos e tudo mais. Muito bom trabalho também, excelente. Então, assim, são artistas. A banda de pau e corda, como eu falei, para mim, nossa, eu escuto direto. Direto. O Quarteto Novo, né, como a gente está falando, hoje, inclusive, infelizmente, o Theo de Barros faleceu, né? E tem o Hermeto, né, o Heraldo Monte, né, que é uma referência dessa coisa da guitarra nordestina, né? Então, um cara que influenciou músicos de uma geração que antecede a minha, e esses já me influenciaram também. Então, tem muita gente, assim, e o tempo todo vem surgindo pessoas, cada um em searas diferentes, assim, muitas vezes. Mas eu, eu me considero um pesquisador da música, né, nordestina, pernambucana. Eu sempre estou tentando acompanhar, né, já as pessoas que já têm uma trajetória, as bandas que já têm uma trajetória, mas também vendo coisas novas que vêm surgindo, essas misturas novas, porque isso também influencia a gente, né? Abre horizontes, assim, para que a gente, de repente, repense algumas coisas e use diferente. Não que a gente vá fazer uma coisa similar, mas, assim, pô, o cara pensou nisso, né? A influência na forma de pensar, né? De horizontes que se abrem. Então, eu acho que é por isso que o Caravelos tem essa coisa soa tão regional, tão nordestino, mas ao mesmo tempo também, se você observar, tem muita coisa moderna também rolando. Se você pegar, por exemplo, a música Insurrection, como você falou, você pegar o refrão dela, que tem um triângulo e tal, mas eu faço uns steppings, assim, eu fico fazendo uns steppings, e esses steppings vão muito na praia do Gojira, por exemplo, né, das coisas que o Duplantier usa de tapping, né, que eles criaram uma coisa que não é só no riff, então eles criam umas harmonizações, uns intervalos entre as duas guitarras, com tappings, né? Então, e tem umas guitarras de efeito que eu coloco, né? Aquilo cria toda uma atmosfera. Aquilo ali tem influência do Gojira, que é algo, vamos dizer assim, embora seja uma banda que tenha já vários anos de carreira, mas que tem um som que ainda é tido como um som, vamos dizer, diferente hoje, mas misturando com a música regional e, enfim. E eu acho que o Caravelos é isso, assim, uma pesquisa constante, uma tentativa constante de entregar para as pessoas algo que não é leviano, algo que a gente bata no peito e fala assim, olha, isso aqui é algo diferente que a gente está entregando para vocês, independente, não sei se vai dar certo no Japão, se não vai dar. O que eu quero é fazer a música de verdade, cara. É isso que eu gosto de fazer. E eu acho que o resultado do Intermundos e toda a repercussão que esse disco teve, né? Assim, eu recebi mensagem do Claudio Vicentim, da Rock Brigade, falando: meu irmão, o que vocês fizeram, o que você fez lá, foi algo grandioso, cara. Esse primeiro lugar foi algo grandioso, foi a palavra que ele usou. E eu fico muito feliz, assim, de no final a gente olhar assim e ver todo aquele esforço na confecção do disco, nos arranjos, no trabalho, e no acreditar mesmo, né, de que você não ter freio muitas vezes é o melhor caminho. É você abrir o coração,
não podar ideias, lógico, tem que ter uma conexão, ser coerente musicalmente em termos de arranjo e tudo mais, mas em termos da inventabilidade ali, de você ser inventivo, eu acho que isso, para mim, é o que eu sempre digo em entrevistas, tem algo que é mais importante para mim como guitarrista do que só solar rápido, assim. Eu adoro solar rápido, adoro solar lento, mas é você ter a sua voz, sabe, cara? Então, assim, eu fico muito feliz quando alguém fala assim, Glauber, eu escutei o solo e eu já sei que é você ali tocando e tal. Isso para mim é o que vale, né? E eu tento ser diferente de tudo. Esse disco, ele tem vários solos, assim, que eu peguei aquela viagem do Bumblefoot, eu acho que não tem nenhum aqui, não. O Thimble, né? O The Sim. Dow, tem vários solos, eu não sei se você percebeu, assim, que as oitavas vão além dos trastes ali, né? Sim. Então, eu solei, principalmente nos finais de solo, em alguns solos, tem coisa que eu estou usando o Thimble ali, o The Dow, tirando os harmônicos, né? E as notas em cima de captador ali, para criar toda uma estética sonora dos solos mais exótico, né? Vamos dizer assim, né? Criar coisas mais exóticas que estejam de acordo com aquela sonoridade que também é exótica que o Intermundos traz. Então, é sempre tentando ser inventivo e entregar algo diferente para as pessoas. Sim. Outra coisa que eu sempre reparei no som do... E depois eu fui reparar muito quando eu vi o show ao vivo de vocês, é a questão do uso da guitarra de 7 cordas que você faz. Porque, assim, a maioria dos guitarristas que eu vejo usando as 7 cordas é muito para apoiar, para usar mais o grave e tudo mais. Você usa o grave também, logicamente, né? Power chord, para dar aquela tensão, mas você usa de uma maneira muito mais inventiva do que eu vejo a maioria do pessoal, que é o uso somente para fazer power chord e tudo mais. Eu vejo muito você usando a 7ª corda para dar justamente a tensão que você falou. E isso é uma coisa muito legal. Eu queria saber como você teve essa ideia de usar para tensão e não somente para dar peso, enfim. Sim. O uso das 7 cordas, para mim, eu sou endorser, né, da Peruzzi Guitars, que é uma marca, aproveitar aqui para fazer o jabá da marca que me apoia há tanto tempo, né, é mais que merecido. A Peruzzi Guitars é uma empresa de Caxias do Sul, do meu amigo Kleber Peruzzi, um dos maiores luthiers do Brasil, e eu sou endorser já da Peruzzi desde 2012, cara, né, então... eu acho que eu já tenho uns 3 ou 4 guitarras dele. E a partir do meu segundo modelo, eu já senti essa necessidade de ter algo mais pesado, saindo. Por mais que eu trabalhasse naquela afinação Iron Maiden e tal, que eu acho confortável para mim, para o tipo de som que eu faço, mas eu precisava de algo que me desse mais peso, mas que ao mesmo tempo também eu pudesse, além de criar essas tensões que você falou, né, fazer com que o som ele soe mais denso também. A parte rítmica, Caio, também. A 7ª corda, eu uso ela de uma forma... eu coloco muito groove nela ali, não é? Então, é muito comum eu fazer muita parte de groove, de ritmo, de swing nela, e muitas vezes, trabalhando com hammer-on e pull-off e tal, na 6ª corda, eu posso estar criando essas tensões enquanto o si está dando peso e criando tensão intervalar, vamos dizer, com as outras notas que eu coloco ali, gerando intervalo, né? Então, o meu primeiro experimento com ela, assim, eu fiz um disco inteiro, assim, foi com o Dark Avenger, né? O The Beloved Bones, né? Que eu compus, sei lá, praticamente 90% daquele disco e produzi, mixei, foi masterizado na Suécia com o Tony Lindgren, que já fez Creator e um monte de gente, já trabalhou com Sepultura também, e o disco ele ficou, se você ouvir o The Beloved Bones, você vai entender, né? É muito denso, é um disco muito soturno, né? O Mário falava até assim, Glauber, eu perguntava, você quer um disco... Porque, assim, eu era duas coisas na banda. Eu era um guitarrista, compositor e era também um produtor. Então, em alguns momentos, eu questionava ele. Mário, tu quer um disco
meio em que linha do Tales of Avalon, aquela coisa mais heavy metal tradicional e tal, porque por conta dessa pluralidade, né, Caio, que modéstia à parte, ao longo dos anos eu vim adquirindo com experiência e tal, eu sou um cara que eu consigo, tipo assim, eu preciso fazer um disco assim, eu consigo fazer um disco assim. Preciso fazer um disco assado, eu consigo fazer um disco assado, né? E aí o Mário falou, Glauber, eu quero que o Dark Avenger ele soe como ele sempre devia ter soado, né? O próprio nome diz, né? Dark Avenger. Eu quero o disco mais soturno, mais escuro que o Dark Avenger já fez. E terminou que foi o último, né, do Dark Avenger, mas ele é o disco mais pesado, ele é o disco mais soturno do Dark Avenger. Então esse primeiro trabalho totalmente de 7 cordas se deu no Dark Avenger. Quando eu retomei a produção, né, do Caravelos, novo disco Caravelos, depois que o Dark Avenger encerrou as atividades, eu quis manter isso, porque eu percebi que isso se tornou parte da minha estética sonora enquanto guitarrista, cara, né? Então, o peso, e ainda iria experimentar algo que no Dark Avenger, por ser uma banda de heavy metal tradicional, eu não consegui fazer e nem faria por uma questão de senso mesmo, do que são bandas com espíritos diferentes. O Dark Avenger é uma banda calcada no heavy metal tradicional, né? No Caravelo, sim, é uma banda sem freio e toda essa parte rítmica e de grooves, eu estava sedento para usar, né? E, assim, deu super certo. É um disco pesado e tenso, né? Então, você vê muitas vezes... eu uso muita coisa com quinta bemol também, para criar umas... às vezes, sei lá, um acorde primeiro grau, mas primeiro grau maior, eu boto uma quinta bemol chocando ali, livro a quinta na linha melódica da voz, no arranjo, para que ela não choque com a quinta bemol, e em cima das outras notas fundamentais e terças eu crio uma estética assoturnada em cima daquele groove com peso que uma sétima corda dá, porque aí eu consigo trabalhar com si bemol e não um mi bemol, né? Consigo um som mais pesado e consigo gerar mais tensão também. Então, eu fico muito feliz quando tem comentários guitarrísticos de pessoas que não têm guitarra. É isso aí. Muito legal. Eu reparo muito quando eu vou ver outros músicos ao vivo e daí eu sempre vejo a maneira da pessoa tocar e tudo mais. Principalmente quando a abordagem é tão diferente da minha, assim, quando eu vou tocar alguma coisa, eu fico bem impressionado. E Glauber, voltando para o disco em si, quando você terminou ele, logicamente você já esperava que o disco, na sua opinião, já deveria ser um disco bom, né? Mas você esperava a tamanha repercussão que ele tomou com o passar do tempo? Caio, eu vou ser sincero, cara. Eu acreditava muito nesse disco, né? E acredito nele, né? Mas, assim, eu falo no pretérito imperfeito aí, porque já desde a época que eu saí estruturando as músicas, antes de passar para os meninos, eu já sentia que as músicas eram muito fortes, assim. E eu sentia que o conceito, a história, né, era muito forte também, e que a amálgama das músicas com a parte lírica era algo muito que realmente ia dar muito certo, né? Quando a gente tem discos assim, dessa forma, o que compete a gente só, e aí a gente tem essa preocupação, é de que esse disco, ele chegue às pessoas. Isso é o que deixa a gente mais angustiado, né? É fazer com que esse disco chegue às pessoas. Então, assim, eu acreditava muito na força que o Intermundos tinha, na potência, né? Vamos dizer assim, em termos de potência, uma coisa é potência, outra coisa é algo realizado, né? Então, assim, a potência, a potencialidade, a capacidade desse disco de chegar em lugares que até então talvez o Caravelles nunca tenha chegado, eu sentia isso já, né? Mas como isso ia se dar, em que amplitude isso ia se dar, isso aí é intangível para qualquer artista, desde a gente até o Iron Maiden. Eles não tem como saber, não é? Muitas vezes, às vezes um trabalho que nem foi colocar tanta energia, mas a coisa surgiu de uma forma espontânea e tal, pum, blã,
fez sucesso. E às vezes outra coisa, você coloca uma super energia, uma cobrança para si mesmo em cima de um trabalho, não porque isso é perfeito, isso é o melhor e tal, aquilo, e a coisa não vira, não emociona, né? A gente não tem essa capacidade porque, na minha cabeça, música é algo que a gente recebe, assim, sabe? Não tem uma fórmula, não, faz isso e a coisa vai bombar e vai dar certo. A música, ela depende de... Tem essa parte etérea aí que a gente não conhece, que eu acredito em energia. Tem a coisa do zeitgeist, né, que eu chamo, que é o espírito da época também. Às vezes você passa 4, 5 anos fazendo o disco, quando o disco sai, o espírito da época ele não está receptivo, vamos dizer assim. As pessoas não estão naquela vibe para receber, de repente, aquela obra que tem aquela característica tão forte. E muitas vezes também acontece que as pessoas estão sedentas por algo desse estilo e, às vezes, coincide na linha do tempo de você lançar algo que entrou no momento certo, naquele tempo certo. Eu acho que o Intermundos, ele surgiu numa época correta. Eu acho que, inclusive, o pós-pandemia, se você parar para analisar também, o amor à vida, valorização da vida, valorização do lugar onde você nasceu, das coisas que realmente são importantes, né? Eu acho que isso, de repente, também fez com que as pessoas elas estivessem mais abertas a parar para ouvir, porque isso, infelizmente, é uma realidade, né, Caio, do nosso mundo de hoje. O Intermundos é um disco que, fato, não tem condições de você absorver o Intermundos, você botando num fone, andando pelo meio da rua, você não vai absorver o disco com tudo que ele tem. Aí, quando você pegar uma laranja, dá uma mordida, uma chupada e jogar a laranja quase toda fora. Porque tem um monte de suco ali, de sumo da laranja, e você não aproveitou, porque você não parou para comer aquela laranja, vamos dizer assim, da melhor forma, né? E sugar tudo que você podia sugar dela. O Intermundos tem uma riqueza gigante lírica, que você precisa sentar para você ler. A letra da música, que é a parte poética, musical, é uma coisa... Muitas vezes ela não é a mesma coisa que está, por exemplo, no livro, no encarte extra. O encarte extra traz informações que muitas vezes na música não tem, né? Por exemplo, você vê o cavalo de arteiro, que é o Ventania. Não tem dizendo que o nome do cavalo de arteiro é Ventania, em nenhum momento no disco. Mas são elementos, são informações complementares, que aí quando você escuta a música, que ela tem uma limitação em termos de rima, de palavras, que você tem que cristalizar aquilo, você tem que transformar aquilo em música, né? E aí você, de repente, pode não conseguir falar tudo que você gostaria de falar daquele trecho da história dentro da música. E o que é que eu fiz? Eu criei um texto extra, onde alguns detalhes, pequenos detalhes, para deixar mais enriquecedor a experiência de Intermundos, eu consegui colocar também. E aí precisa de tempo, precisa parar, sentar, ler, acompanhar, ouvir de novo, ler de novo, e aí sim, como um filme, né? Um filme de arte, que às vezes você assiste uma vez, absorve algumas coisas, outras coisas você não entendeu direito, assiste de novo, aí tipo, opa, agora entendi o que o diretor quis passar. Então, assim, eu faço música, o Caravelas faz música para que seja atemporal, assim, que as pessoas, sempre que puderem, né, ouvir novamente, que cada audição traga um elementozinho que está escondido, ficou mascarado e a pessoa não conseguiu absorver, vamos dizer, num determinado momento, mas em outro foi emocionado, foi tocado, e absorver coisas novas sempre que você puder ouvir, experienciar o disco. Isso aí. É exatamente isso que você falou, né? Precisa de ouvir algumas vezes o disco para você entender toda a amplitude dele. Eu lembro que quando a gente foi fazer nossa conversa, a primeira conversa, eu ouvi o disco pelo menos umas 3, 4 vezes para entender ele, todo o conceito. E assim, eu gosto muito de ouvir os trabalhos, né? Dirigindo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de dirigir, então eu me sinto relaxado dirigindo e assim eu consigo prestar atenção na música e para mim a estrada é só um detalhe. Então eu fui percebendo e para mim pegou muito na primeira vez que eu ouvi,
na segunda também, na terceira, na quarta, e é exatamente isso que você falou. É um disco que você, cada vez que você vai ouvir ele, você vai identificando novas riquezas dentro do trabalho, e eu acho que isso é uma coisa que eu não via, que nem mesmo o Thales falou, eu não vi isso nos últimos 10 anos, num disco de heavy metal brasileiro, ter tanto conteúdo dessa forma que nem vocês passaram nesse disco. E eu dou parabéns sempre aí, porque é uma coisa bem difícil. Eu acho que é uma coisa bem difícil mesmo. Obrigado, Caio. Tem uma coisa no Intermundos, cara, que faz muito parte do jeito que eu faço música, assim, que é a necessidade de criar o que eu chamo de... Isso aí, quem falava era o meu irmão Mário Linhares. Ele falava assim, que a música precisa ter picos e vales. Precisa ter dinâmica, não é? Muitas vezes as pessoas fazem música no afã, né? Eu podia fazer uma música super rápida e fazer uns solos alucinantes e dobrar aquele treco ali. Não, posso fazer aquilo, isso não é problema. Mas me incomoda fazer um disco assim e não ficar nada. Eu não sei se já aconteceu isso, às vezes você escuta um disco e não fica nada na sua cabeça. Não fica nada, não fica uma linha, uma melodia, não fica nada. Então, assim, para mim, assim como é a vida, né? Você acorda de um jeito, com uma energia, e aquela energia muda durante o dia. Você pode ficar um pouco mais slow num determinado momento do dia, depois você reenergiza aquilo ali. A música, para mim, ela funciona dessa forma. E principalmente quando eu conto uma história, esses picos e vales eles são muito necessários, né? Então, assim, o Intermundos ele é um disco que ele é cheio de momentos, né? De momentos. Ele é um disco que é o disco mais longo que eu fiz na minha vida. Ele tem 1 hora e 13 minutos. E ele é o disco que eu escuto de todos que eu fiz que passa mais rápido. Então, assim, é impressionante, porque você se envolve e o tempo passa e você não sente, né? Então, você pega uma música feita a Triumvirate, né, o Triunvirato, logo quando entra a música, a parte cantada, Leandrinho começa cantando, essa é a música em que Arteiro revela quem são os inimigos dele na história, né? As pessoas que ele vai confrontar. E também é a música que ele fala do sentimento, a dor que é ter perdido o pai e a mãe. Então, nas estrofes, quando cai, é o momento que ele lamenta. Ele lamenta a perda de Aurora ter ficado longe dele. Ele lamenta ela ter voltado. Por que você voltou? Não era para você ter voltado, né? Porque eu tenho que fazer algo que você não vai querer que eu faça. Ele ia dar cabo do pai dela. Ele lamenta a perda do pai. Ele fala, onde você estiver, eu amo você, para o pai, para a mãe. Então, é um momento dolorido, né? A música, ela cai, mas sabe aquele momento em que muitas vezes na vida da gente, a gente passa por isso, que é o momento da tristeza e da revolta e a fúria. Então, você pode ver que depois das estrofes, aí a música cresce e ele canta a música e o refrão, principalmente, com muita fúria e ciente de quem ele vai enfrentar. Né? Tem uma mão que governa pela dominância, outra governa pela fé e a outra governa com ódio, né? Que é a do Boris, que forma um triunvirato. Então, percebe que cada momento na música tem os sentimentos envolvidos ali e que a música conversa diretamente com o que está sendo cantado ali. Isso cria uma verdade, isso cria algo que tem a ver com quem está ouvindo, porque isso é natural do ser humano, né? E não algo frenético, porque ninguém vive uma vida freneticamente e ninguém conta uma história freneticamente, né? Então, eu acho que a grande riqueza do Intermundos está nessa dinâmica e na proximidade de entender a vida, de como se comportam as pessoas da vida real, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito forte e faz com que o disco também seja ouvido de uma forma muito leve, assim, embora seja um disco que musicalmente é intrincado, de repente alguém que mesmo para uma pessoa que é leiga musicalmente assim, mas esses arranjos eles são colocados de uma forma que não chegam a ser exagerados, né? São muito bem encaixados,
mostra a banda fazendo aquelas evoluções ali progressivas e tudo muito quebrado, mas prezando principalmente pelo bom gosto musical, sem ser uma coisa que se torne chata, né? Um progressivo chato, né? Então é muito comum eu ouvir assim pessoas que não são nem do heavy metal, muito menos do rock progressivo, mas falam assim, nossa, Glauber, esse disco é lindo, né? Porque tem melodias cativantes, e esses momentos, esses miolos, vamos dizer assim, mais quebrados e técnicos, eles não chegam a incomodar a experiência dessas pessoas que também são, de repente, leigas na música, mas que conseguem aproveitar o disco como um todo. Sim, isso é verdade. Por exemplo, eu estava ouvindo outro dia o disco no carro com a minha esposa, e minha esposa não é do heavy metal. Ela não curte heavy metal, mas ela estava gostando das músicas. Ela prestou muita atenção em Elegia, porque ela é fãzaça da Elba Ramalho, e ela gostou da melancolia da música. Então, assim, ela é uma ótima ouvinte, entendeu? Mas ela não curte tanto o peso que o heavy metal traz, mas ela curte bastante as melodias, e foi uma coisa que ela falou do disco. A Elegia é uma música que, cara, é uma melodia que podia estar, sei lá, numa música da própria Elba, podia estar numa música do Geraldo Azevedo, podia estar numa música do Zé Ramalho, da Amelinha, por exemplo. Chega a ser até meio frevo também. Né? Até uma coisa meio frevo de bloco, que é isso que eu estou falando. A gente pega essas influências, essas coisas que a gente carrega dentro da alma da gente desde cedo, de onde a gente nasceu, e a gente usa isso de formas diferentes. Então, ali, por exemplo, uma música que eu fiz, mas que não tem nenhum instrumento, embora eu tenha arranjado, passei para o Daniel depois, eu não gravei nada. Não gravei nada. Não gravei um violão, não tem violão naquela música. Eu fiz a música e não tem nada tocado por mim ali. Ali tem piano de verdade, tem um arranjo de cordas que foi gravado, e tem um choir ali, um coral, e tem a voz da Elba. É algo extremamente minimal, né? Mas era o que a música precisava, porque aquilo é um lamento, né? Sim. Ali é alguém que ela achava que tinha partido e morreu, e ela estava cantando um lamento para essa pessoa, né? Eu não podia pegar aquilo, botar uma bateria tocando, ou botar uma guitarra. Não, porque tem que ter a minha. Não. Para mim, a música e a mensagem, né, ela precisa ser passada da forma correta. E isso aí está à frente, vamos dizer assim, do fato de eu estar tocando ou não nessa música. Naquela música eu não precisava de guitarra, não precisava de violão, porque já teve outras músicas com violão, e eu queria ter um piano, né, trazendo aquela coisa meio impressionista do Debussy, ou algo meio do Haydn, né? E até quando eu passei as referências para o Daniel, Daniel é um pianista fantástico, né? Para mim, é o maior tecladista do Brasil, Daniel Félix. É um menino que, desde, sei lá, dos 18 anos de idade, estuda piano, começou na música erudita, depois entrou para o mundo do fusion, do jazz também. Então, assim, a gente, dentro do som do Caravelas, você deve observar que algumas vezes a gente faz uns inserts aí de jazz, alguma coisa assim, porque a gente curte muito. E aí eu passei essas referências, no caso, para o Daniel, de música erudita do Haydn, do Debussy, queria algo mais que saísse mais daquela coisa muito cartesiana, né? Que fosse algo que trouxesse um pouco mais esse lance melancólico para perto da gente, da música e tal, porque a música ia ser cantada dessa forma, né? Então, esses picos e vales, essa dinâmica no disco é algo realmente que faz parte muito da estética do Caravelas. É essa dinâmica atrelado com essa forma soturnada, meio dark music mesmo assim, e atrelado com o rock progressivo. Eu diria que o Caravelas é mais ou menos isso, com música regional. Bacana, bacana. E, Glauber, agora pergunta de 10 milhões. Eu queria perguntar
Quando você soube que o Intermundos ficou com o prêmio de melhor disco do ano da Road Crew, e você viu lá a eleição, você viu, pô, eu tô em quarto, o Leandrinho também tá bem, todo mundo da banda tá bem, que isso na votação. Qual que foi sua reação? Velho, é felicidade extrema, cara. É muita alegria, né? Porque ali é a votação do povo, cara, né? E assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Tem aquele ditado assim. Então, assim, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: a gente mora num país que é continental, é um país gigantesco. Aí você faz a seguinte pergunta: quantas bandas de heavy metal tem no seu estado? Quantos estados tem o país? Quantas dessas bandas estão lançando CD nesse ano? E aí você começa a enxergar o seu trabalho no meio disso tudo e onde ele ficou, né? Então, assim, para mim foi uma coroação, assim, pro disco, né? Que era o que eu queria mais, assim, mais que a mim, ou até os próprios ministros falavam, a gente tá nem ligando pra gente, embora a gente foi super bem votado, mas para mim era o disco, assim, a primeira coisa, assim, porque para mim o estandarte Caravelos, ele tá acima de qualquer outra preocupação minha. Eu não tenho. Você pode ver, eu não consigo fazer disco solo, cara. Ouroboros era uma música solo minha, aí você tira. Então, assim, tudo que eu faço que seria para mim, vira Caravelos. Então, assim, para você ver como eu amo esse estandarte, essa banda que eu fundei desde 2002, o Caravelos me absorve tudo artisticamente, musical que eu faço. Assim. É muito difícil conseguir fazer outras coisas, porque o Caravelos absorve tudo, e tudo que eu faço é meio que pro Caravelos. Assim. Então, quando eu vejo o Intermundos em primeiro lugar, pô, velho, tantos outros grandes trabalhos também que ficaram super bem posicionados, assim, fico feliz porque eu sei o trabalho que é para fazer um disco, né, de tantas bandas incríveis, assim, você vê o seu trabalho ali sendo votado pelo leitor da Road Crew, que é aquela revista que quando a gente fundou a banda, você pensa assim, pô, seria legal essa minha banda tá aparecendo nessa revista, né? Tem aquele momento do início, né? E aí depois passam esses 20 anos, tanta história musicalmente, cada um de nós, a gente passou, cada um, né? Eu criei uma história também dentro do Dark Avenger, depois dei continuidade ao Caravelos. Quando eu entrei no Dark Avenger, eu entrei no Dark Avenger porque eu era o guitarrista do Caravelos. Então não é tipo assim, é uma coisa que vai te puxando outra, depois você continua aquilo que você estava fazendo e a tua obra vai ficando. Então, assim, e nesse ano, pós-pandemia, que a gente sabia que quem, assim, se alguém ia estar vivo, eu perdi pessoas, amigos com que eu já toquei, né? Artistas que eu já toquei, como Sideman no passado, pessoas que morreram nessa pandemia. O Rafa perdeu, Rafael Ferreira perdeu pessoas próximas, companheiros da outra banda que ele toca. Daniel perdeu também ente querido. Velho, a gente passou maus bocados, planos que a gente tinha para produzir alguma coisa de vida e tal, que tudo comprado, passagem comprada a gente deixou de fazer. Depois disso tudo, a gente lança um disco e esse disco alcança o que alcançou. Individualmente também, para a gente é muito. Eu fico feliz, muito feliz, porque é aquela coisa de você saber que no seu instrumento também você entregou algo relevante, algo que as pessoas identificaram, né, como algo diferente de algo. No meu caso de guitarrista, eu acho engraçado até porque eu falo para os meninos, rapaz, o meu ainda foi pior, cara, porque guitarrista dentro de uma banda de heavy metal geralmente tem dois, né, guitarristas, então a minha concorrência é dobrada em relação a de vocês. Aí os meninos ficam rindo. Mas, assim, pô, quem ficou na frente aí foi o Arda Nui, O o Hugo Rodrigo Mariucci, Flauzino e o Hugo Mariucci. também, que é um super guitarrista, lançou um CD muito massa aí também. E aí veio a minha pessoa depois, o Rafa ficou em segundo, melhor batera, né? Só ficou atrás do Colesse, né? Do Crisium. O Leandrinho também ficou entre os cinco, ficou em quinto. O Daniel ficou em quarto. O Emerson ficou em terceiro. Só ficou atrás do Luiz, do Andreola e do Luiz. Então, assim,
Se você analisar o pacote todo, disco e a avaliação das pessoas, porque eu enxergo isso dessa forma, eu não enxergo como é porque é melhor, não tem esse negócio de melhor, né? As pessoas se expressam de formas diferentes, apenas isso, né? E aí você, tecnicamente, você evolui para que você possa tirar de dentro de si e expressar da melhor forma aquilo que está soando dentro de você. Eu enxergo a música dessa forma, né? Eu acho que quando você é citado numa lista dessa, é porque você foi visto como alguém que entregou no seu instrumento, e aí no seu álbum também que você lançou, um trabalho relevante que de repente descolou, destacou, ficou distinto em relação a outras coisas. Então a minha felicidade é mais nesse sentido, assim, né? Eu falei das minhas experimentações aí nos solos de guitarra, usando cymbals e tudo mais, tentando puxar a coisa para o lance mais exótico, com toda essa parte técnica também de velocidade, de feeling, que eu balancei bastante isso, assim, mas sempre tentando soar exótico, né, que é a minha procura, assim, e tendo voz própria, assim. E é assim que pensa também todos os outros meninos, o Emerson no baixo também. Então, se você ouvir, por exemplo, o baixo do Emerson, você não vai ver aquela coisa daquele baixo. Você vê que tem groove ali, né? Você vê que tem horas que ele harmoniza comigo, ele gera intervalo comigo. Tipo, você pega uma levada, feito aquele solo lá que eu fiz da Incantation, entra no contra, né? Começa no 1 e vai pro contra. Ficou no contra já. Então a linguagem é diferente. Eu até falo, velho, tu não vai ver isso em nenhuma banda de heavy metal, um solo desse. E o Emerson, se você vê, ele cola ali comigo, e em alguns momentos ele cola comigo no solo. Aí depois sai, segura o chão, e aí depois, em alguns momentos, ele harmoniza comigo, gera intervalo também. Então, assim, é sempre trazendo essas coisas das nossas influências, do jazz, do fusion, com rock, com a música progressiva, rock progressivo, Gentle Giant, Kansas, essas coisas todas que a gente curte com música regional, né? Então, se você fosse parar para analisar, eu vou fazer isso aqui assim, vou fazer isso aqui assado, cara, não fazia música. Então tem que ser algo que é muito natural. Então, assim, eu sou uma bucha que absorve tudo ao longo dos anos aí da minha vida aí, e quando sai de mim, a coisa já sai centrifugada ali, e eu não penso assim, vou botar um ritmo regional. Não, eu faço. Eu boto um maracatu, um caboclinho, um shot ou um chachado, do mesmo jeito que eu puxo uma ideia meio Peter Gabriel, assim. Não tenho esse negócio, não, vou botar uma coisa étnica, ou vou botar agora uma coisa world music. Não, eu solto, porque tudo isso faz parte da linguagem da gente, né? E o que é mais massa no Caravelos, cara, é porque todo mundo pensa desse jeito, cara. Então, assim, é uma galera muito louca, musicalmente falando, assim, e que todo mundo tem esse desejo, esse afã de entregar algo diferente. Isso aí é o que a gente tem. Isso aí é o que a gente tem, assim, como alvo, assim, meta. É sempre entregar algo diferente, né? Então, o Intermundos é um disco que a gente botou um sarrafo lá em cima, agora, com relação às participações, com relação às composições, tudo, né? E isso aí eu não encaro como algo que vai me gerar um medo ou qualquer coisa, no sentido para o que vem depois. Isso me deixa mais instigado ainda, né, a dar continuidade a esse trabalho, né, que a gente sempre vai querer estar fazendo melhor e melhor e melhor, e dentro desse universo, né, que eu criei, que é o Intermundos, né, que é algo que está só começando agora, é um mundo que abre, que se expande para várias coisas que eu quero fazer. Tem muita coisa boa vindo aí. Sim, bacana. E assim, Glauber, voltando para o show que vocês fizeram na apresentação do Metal Helix Festival, e eu vi o show ele foi muito elogiado, porque uma coisa que eu percebo quando eu vou ver o show é muitas vezes a dificuldade de você ter que deixar algumas coisas que estavam no arranjo das músicas de fora, por conta da restrição dos integrantes e tudo mais. Só que quando eu vi o show da Caravelos,
na verdade, parece que foi adicionado mais coisa ali no ao vivo, né? E isso me deixou muito curioso para saber quando que a gente vai ver a Caravelos voltando a fazer shows, estrada e tudo mais. Sim, com certeza. Então, nossa, isso para mim, Caio, na verdade, o que me move a fazer um disco é isso, é estar em cima do palco, né? Você deve ter visto lá a minha satisfação, minha alegria de estar em cima do palco ali, de me comunicar com as pessoas, seja no meu instrumento, em alguns momentos que eu falei também, eu dei algum recado. Mas eu acho que essa troca de energia, para mim, é a principal coisa na música, para mim. Assim, né? Tudo culmina, no meu entender, para essa relação de quem está ali absorvendo aquilo que você fez e você que criou aquela obra ali, né? Então, para mim, estar tá em cima do palco é a culminância de um trabalho de vários anos, no caso, da gente, eu comecei a produzir esse disco em 2018, esse disco saiu ano passado. Então, depois desse tempo, tudo que a gente mais quer é tocar, né? Com relação a essa questão de elementos novos e tudo mais, isso é algo que, assim, é algo que é o que a gente quer, tá entregando para as pessoas mais do que elas esperam, na realidade, né? Você viu que tinha um músico com a gente ali, eu trouxe o Felipe Gomide, que é um multi-instrumentista, Sim, toca rabeca, toca pífano, toca instrumentos percussivos e tudo mais. O violino, Felipe acompanha a gente nos shows, né? Porque tem toda uma questão estética e, na verdade, em algumas partes que nem existia um instrumento ou outro daquele ali, a gente colocou justamente para que a experiência do ao vivo ela não seja algo que você faça assim, não, vai ser igual ao CD, vai ser igual ao CD. A gente não soltou robô ali, né? Não tinha robô ali tocando. Era uma banda de humanos ali tocando ao vivo, assim como as grandes bandas do rock progressivo clássico e tudo mais. Você vê o Gentle Giant, né? Os músicos trocavam de instrumento, o cara tava tocando violino, daqui a pouco soltava, pegava o baixo e ia tocar. Então, o que a gente fez, na verdade, lógico, seguindo o máximo ali dos arranjos originais e tal, e incrementando ainda mais com algumas coisas, para trazer justamente essa surpresa que eu fico feliz de você estar falando isso para mim, porque era o efeito que a gente queria que realmente as pessoas tivessem. Né? Eu acho que também, Caio, no show do Caravelos, o que eu tenho muito desejo assim é de levar para as pessoas, além da obra que a gente criou, a experiência do que é aquele pedacinho de chão ali, de onde a banda surgiu. Então, quando você vê um cara tocando um zabumba na Triumvirate ali, então, assim, aí você vê o cara lá embaixo olhando um zabumba, não sei nem se aquele povo citou, muita gente já deve ter visto um zabumba, mas de repente tem gente que nunca viu um zabumba. Se eu falar que o bacalhau é aquela madeirinha que fica embaixo, ele não sabe o que é um bacalhau, é o peixe bacalhau, não, né? É a varetinha que bate embaixo. Então, assim, eu acho que é meio que quase também uma amostra, vamos dizer assim, de um pedaço do Brasil, né, que a gente leva para cima do palco, né? Eu tenho muitas outras ideias que eu quero levar para o show do Caravelas, né? Mas que isso, como você deve imaginar, requer uma estrutura, né? E aí volto para a outra parte da sua pergunta que você falou que todo mundo quer o Caravelas nos shows, tocando em tudo que é lugar. A gente quer mais que tudo, né? A gente está com a agenda aberta, né? Até digo aqui, a gente está com a agenda aberta para shows, para agendamento de shows, mas a banda hoje é uma banda que ela precisa de um certo suporte, vamos dizer assim, para que as coisas elas aconteçam, né? Então tem coisas que não tem como fazer mais, porque essas coisas são, vamos dizer assim, pétreas, né, para que o show do Caravelas aconteça, né? E sem essa condição mínima, inviabiliza e impacta de uma forma negativa na qualidade do show da gente, né? Então, eu espero que a gente consiga fechar vários shows aí, né, para que a gente possa levar esse disco, esse show, essa experiência com esses elementos novos até
acrescidos em relação ao disco, né? Além do que está no disco também, levar coisas novas, levar experiência das pessoas com esses elementos diferentes e bem tradicionais do Nordeste do Brasil, para cima do palco, para que as pessoas possam ter essa experiência. Eu acho que o show do Caravelos, inclusive esse show de São Paulo, ele foi muito marcante no sentido de ser diferente. Eu acho que a sensação que ficou é de uma banda que entregou a sua visão de como fazer música pesada, né? Ainda estou falando que é melhor ou pior que qualquer coisa, estou falando que é o nosso jeito de fazer. E eu acho que, com aquilo que eu te falei, que a coisa mais importante para a gente é a autenticidade, é você se tornar. Eu até coloquei no Facebook um dia desse, óleo no oceano, né? A água e o óleo não se misturam. Embora eu goste de misturar, mas eu estou falando no sentido de que numa época, né, Caio, que a gente vê tanta gente preocupada no que fazer dentro do rock, dentro do metal. Não, vou fazer assim porque isso vai dar certo, sei lá, no Japão, ou vai dar certo ali ou aqui. Não, vamos fazer assim, é quadradinho e tal. Numa preocupação de soar como alguém, né? Assim, eu acho que o Caravelos surge como um respiro, vamos dizer assim, para essas pessoas que pensam assim e têm essa necessidade, esse desejo, essa espera de receber coisas novas, coisas que vão te desafiar enquanto ouvinte, né? Que vão despertar sentimentos. Muita gente, de repente, pode ter gente que nunca pensou em imaginar uma mistura dessa, e aí escuta e falou, cara, como é que eu deixei de curtir um som desse jeito? Aí daqui a pouco vai pesquisar a respeito da cultura pernambucana. Não, o cara botou um zabu, o cara botou... O que é isso aqui? Não, vamos lá em Pernambuco, que eu quero conhecer isso aqui. Então, assim, o Caravelos, ele se tornou um arauto, vamos dizer assim, da cultura nordestina pernambucana, né? Dentro da nossa arte, do que a gente... E é do Brasil também, né? Que isso faz parte do Brasil, né? Então, esse é o nosso intuito, né? É levar esse show com todas essas coisas diferentes que a gente já entrega, vai falar assim, não, mas aí eu tenho um disco, não, mas o show é diferente, o show é o disco com mais algumas coisas, né? E sempre que tiver a oportunidade, incrementar ainda mais, eu tenho outras ideias para os shows, que eu tenho uma visão muito teatral do show do Caravelos, isso depende de estrutura, né? Mas eu penso muito mais no Caravelos no palco como um espetáculo do que como um show de heavy metal. Assim, esse é o pensamento da banda. E vamos torcer para que tudo dê certo e a gente possa ir para o maior número de cidades, pelo menos as capitais aí possíveis. Pô, bacana, bacana. E voltando mais na questão da música brasileira, você espera que com esse trabalho, bandas que estejam começando, ou bandas até já consolidadas, olhem com mais carinho para a cultura brasileira e tentem inserir mais a cultura brasileira em seus trabalhos, tanto no rock quanto no heavy metal? Cara, eu acredito que pode acontecer esse efeito, né? Assim como acontece para tudo, né, no mundo. Sei lá, estoura o metal melódico, aí aparece um monte de banda de metal melódico. De repente pode aparecer um monte de banda tentando misturar, fazendo isso, né, que o Caravelos fez, e que deu e dá muito certo, né? Eu acho que quanto mais a gente falar do Brasil, eu sou um entusiasta do Brasil, eu acredito no Brasil, eu não tenho o perfil de gente que quer viajar fora, quer morar fora do Brasil. Não, eu quero morar aqui, eu acredito no meu país, eu quero que as coisas aqui melhorem, eu acredito na nossa cultura, eu valorizo a nossa cultura, e eu acho que quanto mais a gente falar disso, é melhor. Fatalmente, as pessoas, por mais que façam essa mistura, as pessoas são diferentes, as pessoas vão fazer essas amálgamas aí de forma diferente. Tem uma coisa assim que às vezes eu acho engraçado só, é que tem gente que acha que por ser brasileiro, você já é um exímio, sei lá, sambista, ou um exímio tocador Pandeiro? de frevo, de pandeiro, né? Isso não é uma verdade. Então, assim, eu sou um cara que cresci profissionalmente dentro da música popular. Então, já toquei
em todos os estilos que você imaginar. Já toquei carnaval, já toquei no Galo da Madrugada, já vou falar no Galo da Madrugada. Já toquei no Galo da Madrugada, muito frevo, instrumental de frevo na guitarra, aquelas coisas todas. Já toquei em São João, já toquei em tudo isso. Então, essas coisas, quando elas vêm dentro do Caravelos, eu fundei o Caravelos, já era um músico profissional, já gravava, desde 17 anos eu já gravava dentro de estúdio em Pernambuco. Eu já fazia shows, eu já fazia turnê. Com 20 anos, eu já fazia turnê no Brasil acompanhando artistas, com 20 anos. Eu fundei o Caravelos com 22. Então, quando eu fundei o Caravelos, eu já tinha uma base de música popular muito forte e base real, tocando música popular, modéstia à parte, sabendo tocar aquilo ali, porque eu tocava aquilo. Eu não era um roqueiro que inventei de tocar isso. Eu tocava aquilo e fui tocar metal. Porque eu sempre amei heavy metal, estudava metal e na época novo, sei lá, fã de Malmsteen, o Kiko Loureiro, né? O Angra Nacional, uma banda brasileira, super qualidade. Naquele momento inicial, sei lá, se eu tinha 13, 14 anos, quando comecei a tocar guitarra, antes eu comecei no violão mais novo, eu guitarra, era a época que estava saindo Angels Cry, o Holy End e tal. Então, eu fui para dentro a partir dos 20 e poucos anos, para dentro do metal, já tendo uma base forte. O que eu observo às vezes é porque a pessoa é brasileira e acha que aquilo ali vai sair natural. Mas eu observo que tem muita gente que, tipo, tocando aí forró e samba e essas coisas aí, meio feito alemão, sabe como é que é? Então, tem que ter cuidado, assim, porque, de repente, para tocar para outro roqueiro, o roqueiro vai fazer assim, mas se for tocar para um cara do estilo, o cara fala, ih, bicho, esses roqueiros aí. Então, assim, eu acho que pode ter essa influência, assim, porque a gente tem um exemplo forte do que foi o Intermundos, e eu acho que, de repente, isso pode, com certeza, vai influenciar muita gente, né? Influencia muita gente. Fora o Intermundos, o Caravelos já era uma banda, principalmente no Nordeste, Pernambuco, no Nordeste, muitas bandas surgiram em Pernambuco, influenciadas pelo Caravelos, vamos dizer assim, que era a banda, em termos de metal progressivo lá, a mais, vamos dizer assim, a que conseguiu uma projeção maior, então influenciou essas pessoas e essas bandas vêm falar comigo, já mandaram mensagem para mim várias vezes. E com o Intermundos a coisa se tornou ainda maior, até fora da coisa só do Nordeste, de Pernambuco, né? Então, assim, eu torço para que o Brasil sempre seja enaltecido, mas torço também para que esse mergulho seja um mergulho real, né? Que não seja algo, porque assim como eu disse, tanto faz ser isso, como também você imitar uma banda da Finlândia tocando metal melódico. Ou então falando, sei lá, de Odin, de Viking, e o cara nunca subiu num Drakkar, que é aquele navio Viking, né? Nunca vi um Drakkar de perto, ou enfim, não, é algo que está muito distante. Eu tenho dificuldade de falar de coisas que são distantes de mim, assim, né? Eu tenho um filósofo, Tolstói, ele falava, né? Fale da sua aldeia e você vai estar falando do mundo. Eu prefiro falar do universo que me compete, que eu tenho uma segurança, eu falo com toda a tranquilidade do mundo, tenho segurança de tocar música regional, que é algo que realmente cresceu comigo, dentro de mim, e eu ouvindo a coisa raiz ali do lado mesmo, assim, do que querer falar de coisas que estão muito distantes de mim. Agora, o problema é que, às vezes, esse ritmo brasileiro, para pessoas que são daqui, estão metaforicamente distantes dessa pessoa, né? Então, o que tem que haver é uma proximidade e que a coisa seja de verdade. Eu torço para que isso aumente, que o Caravelos influencie outras pessoas, sim, mas que seja sempre de uma forma real, verdadeira, para não ficar aquela coisa meio alemão brasileiro tocando música brasileira com swing de alemão. Com todo respeito aos alemães, né? Também, que se a gente for tocar as coisas de lá. Eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino da música, que um dos professores era um pós-doutor em percussão e não sei o que e tal. E o cara estava dando aula para a gente e ele disse que foi reger uma orquestra lá na Alemanha. E aí ele levou as partituras. Ele é um estudioso dos ritmos brasileiros, Paulo. Ele chegou e disse, pô, velho, cheguei lá, velho, os caras tocando aquela sinfonia e tal, não sei o quê. Quando eu distribuí as partes, aí tava lá, era um maracatu.
era um maracatu. Meu irmão, maracatu tem várias levadas. Maracatu nação, maracatu baque solto, virado. Tem tudo, um monte de tipo de maracatu. Não é um ritmo só. Já começa daí, porque o cara fala, não, vamos botar o maracatu, mas qual é o maracatu? Que maracatu? Tá entendendo como é que é? Então, assim, aí o. Não, porque eu tô falando, tem brasileiro que fala, não, vamos botar o maracatu, acho que é um ritmo só, um maracatu. O maracatu tem um monte de levada, né? Aí você vê aquele. O alemão disse, bicho, ele disse que os caras, quando começaram a tocar esse negócio. Velho, um negócio desse, que pra gente, até sei lá, se eu botar um filho meu pra fazer isso aqui, ele vai fazer, certo? Disse que a galera lá pegou em bomba, velho, não conseguiu fazer. Então é isso, né? Eles não têm a proximidade, eles não têm, por mais que você leia ali, a partitura, ele é um caminho da música, né? Tanto é que tem pessoas que são estudiosos da interpretação de certos compositores eruditos, né? Então tem gente que é um estudioso de Beethoven. Então o fortíssimo de Beethoven, o quão fortíssimo é isso e tal. Então, tem todo um estudo da interpretação. Por mais que tenha a partitura, entendeu? Velho, ainda tem esse elemento aí. Então o cara foi tocar um maracatu, por mais que esteja escrito ali, tem uma coisa, aquele centavinho, vamos dizer assim, do groove ali da coisa, que é o alemão, velho, dificilmente vai conseguir fazer. Então, sim, voltando, que as pessoas falem do Brasil, façam suas amálgamas, que o Caravelas influencie muita gente, mas que seja sempre, a turma sempre pensar de forma mercadológica, porque eu acho que quando você faz a coisa com amor e com verdade, a música brasileira no coração, seja de onde for, do norte, do sul, de onde for, essas coisas é que viram. E foi por isso que o Intermundos virou. É isso aí. Bacana, bacana. E a saideira agora, eu queria saber se já tem uma previsão, se você já está reunindo ideias para um novo trabalho, você acha que ainda é cedo, ainda é tempo do Intermundos ter uma turnê e tudo mais, e depois pensar nisso? Não, então, para a gente são as duas coisas, né? Então, assim, o foco é show, turnê, a gente quer levar o Intermundos, só que em paralelo eu já iniciei um processo. Porque o meu processo, eu preciso de tempo nesse processo de uma confecção de disco, porque eu não consigo fazer um disco, como eu te disse, de forma leviana. A coisa não vem assim. Então, tem uma parte conceitual forte que precisa ser escrita. Eu preciso concatenar as ideias, conectar as ideias, musicalmente, como essas ideias, esses trechos, esses pedaços eles vão ser contados. Então, é um pensar mesmo, assim, e isso requer tempo, né? Então, por isso que eu começo já de agora, já venho juntando ideias, tanto musicais quanto em termos líricos também, que são base importante para a música do Caravelas, em paralelo ao agendamento de shows e da turnê que a gente quer iniciar com o Intermundos. Então, o pensar no disco já foi startado nisso, já foi startado isso sim, mas é algo muito inicial ainda, porque o disco acabou de sair, né? Saiu no ano passado, mas é um disco muito recente ainda, sei lá, pouco mais de 6 meses lançado. Mas como eu sei que eu preciso de um tempo para amadurecer o caminho, porque foi assim que o Intermundos foi feito, né? O Intermundos saiu em 2022 e o disco foi iniciado em 2018. Se não tivesse tido a pandemia, ele teria ficado pronto antes, né? Então, assim, aquela média, sei lá, de até 2 anos para sair um disco é o que a gente pretende manter, né? Mas eu preciso iniciar agora e já iniciei esse processo, né, de concatenar as ideias, de escrever bastante e em paralelo ao agendamento de shows, né? Então, assim, a gente quer muito tocar o Intermundos. Eu enxergo muito assim o algo mais recente, mais provável, vamos dizer assim, é a coisa do show, assim, é o que a gente quer. Só que eu não vou fazer isso e depois pensar no disco. Eu já começo a pensar de agora, né, e juntando as ideias, criando coisas e escrevendo
textos também a respeito. Eu já tenho um norte de história, porque, como eu falei, o Intermundos foi o primeiro disco desse universo metafísico que eu criei, né? Então, é o primeiro disco desse mundo que eu estou criando, que eu criei, e foi um abrir de portas. Então, tem muita coisa a ser falada, a ser contada, histórias, se vai ser continuação, se vão ser histórias distintas, aí eu vou deixar em aberto, né? Que as pessoas pensem, que isso gere outras entrevistas para o Caio ficar me cutucando. Vai, Glauber, fala. É continuação, diz que vai ser a continuação da saga de Arteiro. Vai, fala, pelo amor de Deus. Aí pronto, isso aí vão gerar outras entrevistas e o bafafá todo, ou se vão ser histórias distintas nos próximos trabalhos. Que tipo de produto, de repente, o Caravelas também tem a ofertar. Eu acho que também a gente está num mundo que os artistas, as bandas, eles precisam ampliar o seu leque de produtos. Então, além só da coisa do disco, se existe um mundo, se existe uma história, de que forma esse material, esse conteúdo, eu posso transformar em coisas para que as pessoas que admiram o Caravelas, né, elas possam ter, né, perto de si, né? Porque quando a gente curte algo que a gente tem como legal, né? A gente, sei lá, você lança um livro, você lança um jogo, você lança um pôster com os personagens, ou enfim, tem uma série de coisas que a gente pensa em fazer a partir do Intermundos, né? O Intermundos é o Entre Planos, é um mundo que eu criei e onde as histórias do universo metafísico, né, nordestino com o mundo real e musicalmente isso amalgamado do jeito que a gente faz, onde essas histórias elas vão acontecer, né? E sempre passando uma mensagem, a mensagem do Intermundos, eu diria que basicamente é uma mensagem de redenção, né? É de você abandonar um caminho que você seguia, no caso Arteiro, né, que era do ódio, né, da vingança, e ele decidiu ser feliz com a Aurora. E só depois que ele desistiu da vingança é que tudo que ele queria que acontecesse com os seus inimigos aconteceu. Por reflexo do próprio universo no que os inimigos fizeram com ele. Porque quando os aldeões descobriram que ele, Arteiro, foi, entre aspas, morto pelo Triunvirato, tudo que Arteiro queria, a Panis et Circenses é um momento que ele tenta levantar as pessoas, vamos lá acabar com esses caras, e ele nunca conseguiu. Quando ele foi tido como morto, as pessoas se revoltaram. Então, o que o Triunvirato entregou para o universo devolveu para ele. Então, entregaram ódio, morte, né? O universo devolveu para ele em forma de vingança dos aldeões. E foi assim que acabou o Triunvirato. Então, o Intermundos traz muito isso, né? Essa coisa do que você entrega para o mundo, que você entrega para o universo, ele de alguma forma volta para você. Quando Arteiro decidiu abandonar a vingança, foi aí que ele conseguiu ser feliz. Então, Intermundos, ele passa essa mensagem e todas as histórias que o Caravelas trouxer dentro desse universo, isso é algo muito forte. Eu quero que cada história, cada disco, cada história contada, ela possa entregar uma mensagem para as pessoas, né? E é isso. É a missão do Caravelas. Pô, show de bola, Glauber. Glauber, finalizando aqui a entrevista, agradecer primeiramente imensamente o tempo que você disponibilizou para a gente. Muito obrigado de coração. E agora, todo esse tempo aí que você quiser falar aí, tá portas abertas agora. Pô, Caio, assim, para finalizar, eu queria agradecer, bicho, a você, sinceramente, por todo o carinho, todo o prestígio, né, com o meu trabalho, pessoalmente falando, enquanto guitarrista, você sendo um guitarrista, né, para mim é muito gratificante, assim, sempre a gente se encontrou em São Paulo, né, peguei na tua mão ali na frente do palco, com muita felicidade mesmo de te ver ali, né, você passou o show todo ali, colado no palco ali na frente, eu fiquei muito feliz mesmo, porque você, desde a época lá que a gente estava falando sobre a finalização do disco e tudo mais, você sempre foi um grande entusiasta do trabalho e acreditou no que o Caravelas tinha a entregar. Você e o Manu, né, que é um cara também
que eu agradeço demais por todo o apoio. E, velho, nessa nova etapa aí da sua carreira como um grande comunicador que você é, né, com o Red Pillars aí agora detonando, e ter o prazer de ser aí, de repente, eu acredito que sou um dos primeiros, né, a fazer entrevista. Um dos primeiros. Um dos primeiros. Então, assim, para mim é uma felicidade gigante, eu te agradeço demais ao canal. Quero deixar aqui aberto, que sempre que quiser me convide, eu virei com o maior prazer falar do Caravelos, falar de música nordestina também, mas sobretudo das coisas que eu esteja envolvido, né? Caravelos, prioritariamente, porque é o trabalho onde eu tenho o maior envolvimento. Praticamente todo o tempo artístico que eu tenho, eu dedico à banda, né? Então, me coloco à disposição sempre que precisar. Né? Agradecer as pessoas aí que estão ouvindo a gente, que curtam, sigam, se inscrevam no canal no Red Pillars. Também sigam as páginas do Caravelos nas mídias sociais, Instagram, né, o @Caravelos, no Facebook também facilmente vocês encontram, tá bom? E deixar aqui um recado aqui nesse momento aí, de que você, se quer ver o show do Caravelos na sua cidade, entre em contato com os seus produtores locais de show, bandas, de repente, que querem fazer parcerias com Caravelos para viabilizar o show, né? E, de repente, estar se apresentando com a gente também. Eu acho que o importante é fazer a coisa girar, sabe, cara? Os tempos mudaram, né? Então, eu acho que essa questão de realização de show, eu acho que tem um ponto que às vezes se esquece, sabe? Que às vezes eu vejo um produtor, não, mas a banda tal faz isso por X, isso, aquilo. Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que meio que se relativizou assim a coisa. Não, é um show de metal, não é um show de metal. Eu acho que cada banda tem algo a entregar, né? O Caravelos tem algo a entregar, tem um trabalho, tem um show, tem um espetáculo a entregar. Eu acho que o que falta muitas vezes sabe a coisa do sangue no olho? Não, eu quero, enquanto produtor, eu quero o show do Caravelos aqui na minha cidade. Eu vou realizar esse show porque eu quero realizar o show do Caravelos. E eu tenho, infelizmente, percebido que às vezes é tipo assim, meio que às vezes parece que tanto faz, né? Se não for você, não, mas se você está fazendo isso, mas tem fulaninho. Não, fulaninho é fulaninho, cara. Fulaninho tem um trabalho, né, e merece ser valorizado. O Caravelos tem um trabalho, merece ser valorizado também, mas eu acho que essa coisa da vontade de realizar certos shows, né, eu acho que meio que se perdeu um pouco, e isso precisa voltar, né, para que essa coisa possa, das bandas, né, poderem sair de casa para apresentar seus trabalhos. Eu vejo isso muito acontecer, que é você fazer um disco, super disco, e você não conseguir levar isso para cima do palco, né? Então eu espero que, se você quer ver o show do Caravelos, a banda está com a agenda aberta, né? O Caravelos Official com 2 Fs, @gmail.com, Caravelos com 2 Ls, Official com 2 Fs, @gmail.com. Entre em contato com os seus produtores locais, se conhece alguém que faz show na sua cidade, fala com o cara, manda entrar em contato com a gente, para a gente poder levar esse show para vocês, né? Eu acho que, como eu disse, para a gente é a culminância, né? Todo trabalho, quando eu faço música, realizo, cristalizo isso num disco, isso virou uma obra, tá aí a repercussão, nossa, o melhor disco de 2022, a avaliação de quase 15 mil votos, né, dos leitores da Road Crew, a grandiosidade desse disco, né, essa votação meio que sacramentou algo que muita gente já falava, você falava, Manu falava, um monte de gente falava. Eu agradeço de coração o carinho e por vocês terem enxergado isso, né? Então, que isso, a gente possa levar isso para o show, para o palco, né? Para as pessoas no Brasil, afora aí. A gente tem planos também para tocar fora do Brasil e já propostas, né? Em paralelo a isso, a gente vai seguindo, já pensando e criando coisa para o novo disco, né? Deixo aqui meu muito obrigado e fico à disposição, Caio, sempre que precisar. Tá bom? Um forte abraço e muito obrigado, cara. Bom, é isso, pessoal. Finalizando aqui a entrevista com o Glauber Oliveira. Muito obrigado novamente, Glauber, de coração.
Novamente, pedindo para o pessoal se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like, compartilha com um amigo, que você compartilhando já dá essa força enorme para a gente. E segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok. E é isso. Red Pilhas, não caia na nossa pilha, ou caia, né? Dependendo do que for, caia aí com a gente. Tá bom? Muito obrigado.